obrigado pela presença de todos. Espero que vocês gostem, né, de entender um pouquinho aí de como que é se deparar com oportunidades, que os conflitos são oportunidades, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu, para fazer diferente, vou falar em pé, não consigo falar sentado, um pouco mais difícil para mim, e também vou passar o slide aqui. Então vamos lá. Gente, a ideia aqui é falar rapidinho um pouquinho do Mercado Livre, porque por mais que todo mundo já tenha ouvido falar, todo mundo se surpreende sempre com algum número, alguma dimensão da nossa companhia. Depois contextualizar um pouquinho o case e com os resultados, depois a gente abre aí para perguntas, debates e vamos seguir por aí. Vamos lá. Bom, o primeiro slide é assim, eu não vou ler tudo que está aqui, mas assim, a missão do Mercado Livre. E qual que é a ideia de falar da missão do Mercado Livre? É falar disso aqui, ó, que a gente é uma plataforma de tecnologia, mas a gente trabalha para que pessoas e empresas possam utilizar essa plataforma. Nosso foco, a finalidade, a razão de ser da empresa é cliente. E esse slide, essa missão aqui, eu falo brincando na companhia que isso aqui é a Santa Missa em seu lar. Eu leio isso aqui em toda reunião que eu vou apresentar para a diretoria, para a área. Parece que é chato, né? Na integração de novos funcionários. É um mantra, você tem que falar. Trabalhamos para clientes. Todos trabalham para clientes. O cara de jurídico, o cara de finanças, o cara que atende cliente. Todos trabalham. Uma empresa só tem dois tipos de pessoas. Quem atende cliente diretamente ou quem trabalha para ajudar quem atende cliente. Para mim só tem dois tipos de funcionários numa companhia. Então por isso que eu falo muito de missão, que eu falo muito de que a gente vive para cliente. Por mais que tenha tecnologia. Vamos lá. Bom, quem que a gente é, né? Assim, em poucas palavras, a gente é um site aí, número 1 na América Latina, de e-commerce, plataforma, líder dos países que a gente está. A gente é dos 50 sites mais acessados do mundo, é o 10º site de e-commerce mais acessado do mundo. Não é pouca coisa, é muita coisa. A gente tem na América Latina 110 milhões de clientes, o Brasil sozinho é metade de tudo isso, estão perto aí de 60 milhões de clientes no Brasil. A gente tem 2,5 transações por segundo, a gente tem mais de 1000 buscas por segundo, e para colocar na métrica de um concorrente, a gente tem 150 vendas por minuto. O que é um comercial que passa bastante, fala que é 4 por minuto, a cada minuto a gente vende 150. É bastante coisa. Nosso volume de acesso, para vocês terem uma ideia, são 30% da internet do Brasil circula no Mercado Livre. Bastante coisa. Então, assim, ou por buscas, né, que é muito comum. Você busca um produto no Google, por exemplo, e os links vêm de ofertas do Mercado Livre, ou até mesmo entrando direto no site. Então, nós somos realmente uma marca muito expressiva, muito forte e com 15 anos de vida. Esse ano nós estamos debutando, são 15 anos, né, de existência, num segmento que tem 20 anos, que é a internet, então é tudo muito novo, tudo muito jovem. Então, a gente se depara com dilemas aqui que não sabemos a resposta, nem o mercado sabe a resposta, às vezes o cliente não sabe. Então é bem difícil. E a gente está, aí com uma estatística para vocês terem noção do desafio, hoje no Brasil, metade da população acessa a internet. Metade. Dessa metade faz compras na internet. Então vejam o tamanho do potencial. Tem muito para fazer ainda. E quem não está online, quem não está no mobile, está fora do jogo. Então quem não estiver, sei que aqui acho que todo mundo já está preocupado em fazer alguma coisa nisso. Mas o jogo é online, o jogo é mobile, o jogo é internet, não tem volta. Mais um pouquinho só sobre a gente, rápido, que são os países que a gente está. Nós somos em 13 países, essencialmente língua portuguesa é o Brasil e tem uma pequena operação em Portugal, bem pequenininha, pela sinergia da língua. Mas a gente tem aqui o Brasil como sendo 50% do business, depois a gente tem a Argentina, a companhia é argentina, a matriz fica na Argentina, e é uma companhia listada na Nasdaq, uma companhia aberta desde 2007. Então a gente tem todo o compromisso com Sarbanes-Oxley, com prevenção à lavagem de dinheiro, é uma companhia séria que presta conta dos seus resultados e, felizmente, nos últimos tempos, dos seus lucros e do seu crescimento. Então uma companhia aí é um outro continente, né? 110 milhões de pessoas é um outro continente. Então a gente tem muito cliente e muita oportunidade. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho antes do case, então vou falar um pouco da minha área. Né? Minha área chama-se Customer Experience. Isso é algo muito recente no Mercado Livre. Quando eu cheguei, era uma área chamada de área de operações, com foco muito em atender o cliente, e uma outra área que cuidava e garantia o atendimento ao cliente, ponto, que é super importante. A gente evoluiu para ser uma área que trabalha ouvindo a voz do cliente no atendimento, né, só atendendo ou escutando a voz do cliente, e uma outra área que é a gerência par da gerência de atendimento, que chama-se gerência de melhoria contínua,
que eu escuto a voz do cliente e traduzo isso em ações para melhorar continuamente a experiência dele na plataforma. Também no atendimento, mas muito mais na plataforma. Como é que ele não tem problemas, como que ele não tem atrito, como que ele não precisa de serviço de contato, como que ele usa o site, a plataforma, sem nenhum tipo de ruído. É isso que a gente tem feito nos últimos 2 anos e meio que eu estou lá. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, a cada 100 transações que são feitas, né, no Mercado Livre, isso acontece em menos de 1 minuto, né? A cada 100 transações, 3 geram um contato com a minha equipe. 3. Parece que é pouco, né? Mas num volume muito alto é bastante coisa. Há 1 ano eram 5. Há 2 anos eram 7. Então o resultado foi, a gente atende muito melhor o cliente hoje, mas melhor que isso, ele nem precisa de mim. É isso que eu trabalho. Eu trabalho com a minha área ou não existir, ou que existir com pouca intensidade. Eu quero que o cliente seja feliz. Se lembrar do Rodrigo, da equipe do Rodrigo. Vamos lá. Então a gente oferece serviço de atendimento, foi o que eu falei, e a gente é a voz do cliente na empresa. Hoje eu passo lição de casa para todo mundo, não é só para mim. Para produtos, para marketing, para comunicação, para tecnologia, para várias áreas. A lição de casa do cliente é para todo mundo. E hoje eu posso dizer com certeza que como a gente ouve a voz do cliente e implementa isso de forma continuamente, o cliente hoje ele escreve junto comigo a história do site. A gente co-escreve no Mercado Livre com o cliente. Não é mais eu faço e o cara que se vire para usar e eu acho que é bom e pronto. Então a gente tem hoje uma coautoria com o cliente. Isso é fundamental. É uma mudança de cultura. Uma empresa que há 2 anos e meio dava uma banana para o cliente. Isso estou sendo muito transparente porque é verdade. Até porque se a gente não reconhece isso, a gente não melhora. Então até 2012 a gente tinha uma cultura muito forte de TI, de site e muito pouco de cliente. Então o site é bacana, funciona, navegação excelente, algoritmos espetaculares. O cliente, com o cliente, se ele entender, entendeu. Se não entendeu, amanhã entra outro. É mais ou menos isso. Então, só que você pensar nisso no ambiente competitivo da internet, com grandes players chegando, no mercado brasileiro, que é o mais competitivo que o Mercado Livre está, é quase um suicídio, né? Então a gente começou a parar e reverter esse caminho. Mudar a cultura não é fácil. Em 2 anos a gente mudou muito, mas tem muita coisa para quebrar ainda. Tem muita coisa para romper de cultura. É um trabalho diário. Por isso que eu leio aquela missão todo dia, toda reunião. É que nem rezar, né? Pai nosso, todo dia tem que ler, tem que falar, tem que propagar. Vamos falar um pouquinho do case, né? O case fala de gestão de conflitos. Para contextualizar um pouco vocês, desses 3 contatos hoje que chegam, né, a cada 100 transações, a maioria deles, um pouco mais da metade, é justamente o conflito entre comprador e vendedor. Ou seja, ele compra um produto de um vendedor, a gente não tem produto, o produto não é nosso, né, de um vendedor. Às vezes um vendedor de grande porte, um pequeno porte, ou um vendedor que é um empreendedor novo, e o produto não chega, ou chega errado, ou tem um problema no correio, isso aí é um extravio, tem um furto, ou até o próprio vendedor vendeu, o produto foi entregue e não recebe dinheiro. Tem às vezes um fraudador que muito, infelizmente na internet, tem muita gente querendo tirar vantagem, tirar partido, e a gente também evoluiu muito nisso nos últimos 2 anos, mas é o principal ponto de atrito. Dúvidas sobre a usabilidade, como eu compro, como eu vendo, como que eu resgato meu dinheiro do Mercado Pago, como que eu publico um anúncio, isso tem, mas não é a maioria. A maioria é a transação ocorreu e por alguma não conformidade o cara está chateado. E isso a gente tinha há 2 anos e até pouco mais de 1 ano, uma dificuldade imensa de fazer as pessoas se falarem e se entenderem. Então a gente não propiciava um ambiente para essas pessoas se conversarem e chegarem em um acordo. Porque às vezes é simples, ele mandou o produto e eu comprei o produto, mas assim, o cara do outro lado é um vendedor novo, ou desorganizado, ou aconteceu alguma coisa, olha, eu não consegui mandar no correio hoje, vou conseguir mandar amanhã, vou conseguir mandar ontem. Então você não recebeu porque eu atrasei aqui, então espera mais um pouco, não precisa abrir uma reclamação contra mim, ou um caso contra mim, porque eu vou resolver o seu problema. Então a gente não tinha esse ambiente, essa plataforma de comunicação. Tinha, mas era muito ruim. Era muito difícil. O que acontecia? O cliente acabava pedindo, ou o comprador, ou o vendedor, ou ambos abriam um chamado na minha área. Às vezes de forma desnecessária. Às vezes era só conversar que resolvia. Só uma parte falar para outra, fica calmo que está chegando, está aqui o código de rastreio. Ou assim, putz,
putz, qualquer coisa me manda de volta, veio vazio, eu te mando outro, estou te mandando agora. Espera mais uns dias. Então a gente tinha muita dureza nisso, muita dificuldade de contato, isso gerava demanda para nós. Então por isso que há 2, 3 anos era a cada 100 transações, 7 contatos, 6 contatos. A gente atuou muito fortemente nesse grande problema que existia. Então tinha uma grande oportunidade. E a gente é uma plataforma colaborativa. As pessoas qualificam, tem reputação, né? Essa é a alma do nosso negócio. Então por que não as pessoas se colaborarem e se ajudarem na hora de um problema? Então vamos todo mundo vai ajudar. Então a gente vai propiciar uma experiência melhor para vocês se conversarem, vocês se conversem e se resolvem. Então é um pouco do contexto do case para vocês entenderem. Então alguns pontos aqui, né? A gente teve que criar um novo canal de contato, eu vou mostrar um pouquinho dele daqui a pouquinho. A gente teve que melhorar a comunicação, porque eu falei, interação entre as partes e também das partes conosco, né, com a minha equipe de atendimento. E a equipe que atende esse tipo de demanda é a maior equipe, naturalmente. É uma equipe que tem hoje perto de 80 pessoas. O meu time hoje tem 350 representantes de atendimento, mais ou menos, e eu tenho um outro time de 30 a 40 pessoas de melhoria contínua. Mas o maior time é o time que faz as mediações, né? Que é isso que é mediar. Como é que você faz a mediação entre as partes. E aqui, né, melhorar em situações de problemas ocasionados pela falta de entrega de produtos diferentes, do comprado com defeito. E dar mais informação, comunicar, a gente falou muito isso aqui, né? Comunicar é importante, né? As pessoas ficarem sabendo o que está acontecendo. Se o vendedor consegue falar fácil para o comprador que, olha, eu tive um problema anteontem, não consegui no correio, estou indo agora, e vai chegar ainda daqui a X dias, putz, que legal, né? Conversei, ouvi, não vou abrir uma reclamação, não vou prejudicar esse cara, não vou impactar a reputação dele, não vou gerar um caso no Mercado Livre sem necessidade. Então a questão da comunicação, dar mais informação, foi super importante. Vamos lá. Agir preventivamente também. Então a gente começou a tomar medidas preventivas. Algumas situações, pessoal, a gente já conseguia, pelos dados transacionais, tomar algumas decisões. Então automatizar algumas decisões. Então, por exemplo, se um vendedor está utilizando uma vertical nossa, que é uma vertical de envio de produtos, que é parceria com o correio, eu já sei o track number, eu já sei o prazo, eu já sei. Então não precisa que o vendedor faça essa resposta para o comprador. Eu mesmo posso encerrar a reclamação, eu mesmo posso comunicar. Então eu evito uma comunicação desnecessária entre eles, presto um serviço e evito um caso para mim. Então a gente trabalhou também nessa questão de usar as informações de mercado envios, que é a vertical nossa que cuida de envio de produto em parceria com o correio, que é hoje a vertical que mais cresce no Mercado Livre. Controlar o processo de ponta a ponta. A gente conseguiu redesenhar o processo inteiro de forma que eu consigo acompanhar, eu acompanho, o vendedor acompanha, o comprador acompanha, fica tudo registrado. Via e-mail, por tela, na parte que ele acessa a conta dele. Então a gente consegue acompanhar end-to-end, toda a situação. E, mais importante, o representante que está atendendo quando gera um caso, ele também consegue ter uma visão completa do que está acontecendo. Ele consegue dar uma resposta rápida, assertiva e muito objetiva para o problema. Então, esse controle ponto a ponto é fundamental. E outra coisa, né, evitar as ações incorretas, né, com erros humanos, que isso é um ponto importante. A tela de atendimento do representante era um desastre. Era horrível. Então, assim, você cobra a qualidade do cidadão, cobra a produtividade, encante o cliente, mas vai sentar e ver o pandemônio de tela que ele tem que navegar. Alt tab para lá, baixa aqui, vira para o lado, troca de tela, vai para Excel, vai não sei para onde. A gente tem uma plataforma muito bacana, que é a Salesforce, que é o nosso atendimento, que é uma plataforma muito fácil de você desenvolver, programar e fazer melhorias. Então, a gente, com o time de tecnologia, a gente conseguiu também, usando input do representante, olha, se a tela for assim é melhor. Se a informação estiver aqui é mais bacana. A gente conseguiu dar um serviço de atendimento para o representante que ele hoje erra menos, a gente induz menos ao erro. Ele erra, claro, porque ele pode ter uma falha dele, mas a gente não está induzindo a falha. É ruim quando a gente induz erro, né? Quando a gente dificulta a vida das pessoas. Então, o cara que atende o cliente tem que ter a melhor ferramenta possível para ele atender rápido, de maneira assertiva, objetiva, e que ele possa gastar energia não é procurando tela. Não é procurando informação, energia é para gastar encantando o cliente, entendendo o problema, parando a bola quando precisa. É isso que a gente quer. Então a gente trabalhou muito em automatizações e ter telas melhores para que as respostas sejam cada vez mais corretas e mais assertivas.
não é a gente ter todos os detalhes, então eu vou explicar um pouquinho do que acontece aqui nessa tela. Qual que é a dinâmica desses, né, eu falei que tinham 3, né, cada 100 transações, 3 entram, a maioria delas, vamos dizer, 1,5, são desses casos aí de mediações ou disputas. Só que assim, com tudo isso que a gente fez, essa 1,5 que entra, na verdade, é só 25% dos problemas que acontecem. Porque 75% se resolve aqui. As pessoas se resolvem. A gente propiciou essa ferramenta de comunicação para se resolver. E como que é em grandes passos? Né? A gente tem dentro do nosso portal de contato ou de ajuda um lugar que chama-se Central de Soluções. Quer dizer, eu estou lá com um problema, vou buscar uma solução. Daí você vai navegando por tem um problema, daí você chega num ponto que assim, eu tenho um problema com o meu vendedor. Né? A gente pode ter um problema também com o Mercado Pago, que é assim, não estou vendo meu pagamento aprovado, a transação não foi feita, mas eu tenho um problema com o meu vendedor. E a gente, inclusive, aqui já até dá exemplos. Né? O que é um problema com o vendedor? Eu paguei, não recebi o produto, recebi um produto com defeito, não recebi um produto diferente do combinado. Ah, legal, encontrei meu problema. Aqui eu inicio uma reclamação. Quando a gente clica nesse botão de iniciar uma reclamação, você já vai para uma segunda tela, que você já começa a ver, bom, legal, né? De que operação que é? A gente também, de novo, antes a gente não fazia isso. O cliente tinha que entrar, o comprador, com o código da transação, explicar o que era. Eu já tenho essa informação, eu já sei o que é. Para que eu vou pedir para o cara colocar isso? Isso gerava erro, tempo de resposta alto. Eu já conheço, então vamos reduzir esse tipo de problemas. Vamos dar já a informação para ele aqui. Então ele vai lá e escolhe. Foi essa aqui, né? Esse aqui, no caso, é um aparador de pelos de barba aqui que tem aqui foi escolhido. Daí você continua. Tem tudo que vocês possam imaginar no site, tá? Tem coisa que até assusta. Tem até trocar o ataque do Corinthians por um cone. Já teve isso daí também. O pessoal que quer protestar, vender técnico, tem isso também. Quando é feito isso, né, de continuar a escolher a transação, vem nesse ambiente que é como se fosse um SMS, um WhatsApp. Eu vou trocando mensagens. Então eu posso escrever para o comprador, se eu for vendedor. Ele escreve, ó, fulano, veio aqui, eu comprei laranja, veio banana. O que aconteceu? Eu posso mandar arquivos, posso mandar foto, mandar comprovantes. E o vendedor, ele pega e responde. E o vendedor tem prazo para responder. Não é que fica, né? Ele tem um prazo, ele é avisado desse prazo. Tem contadores para isso, ele recebe e-mail. O comprador também recebe e-mail. Olha a comunicação. Sua mensagem chegou para o vendedor leu a sua mensagem. Ele tem tantos dias para responder. E a gente também aqui só habilita para ter depois uma nova réplica do comprador depois que o vendedor se manifesta. Daí o que acontece? Se o vendedor começar a dar uma descartinha e não responder, aí a gente abre o caso automaticamente para a minha equipe e o dinheiro dessa transação fica bloqueado. Então você não pode retirar o dinheiro, que era um outro problema que tinha antes. A gente era muito ruim nisso, o que o vendedor espertinho fazia? O condicionado vende, manda qualquer tranqueira, a transação do pagamento foi aprovada, ele vai lá e retira o dinheiro e PT saudações. Super desagradável. Então a gente bloqueia, a gente melhorou muito a questão do money control. Então quando usa o Mercado Pago, né, que hoje o Mercado Pago, que é o nosso meio de pagamento, ele tem uma penetração de 90% dentro do nosso site, ou seja, quase tudo que é transacionado hoje é com o Mercado Pago, o dinheiro passa por nós, né? Então se o comprador falou, deu um problema, o vendedor não falou nada, opa, segura o dinheiro. Outra coisa importante, se essa quantidade de situações que o vendedor quer ser espertinho aumenta muito dinheiro bloqueado, eu bloqueio a conta inteira dele. Então, se você não falou até agora, você está com o seu dinheiro inteiro bloqueado. Mas eu preciso pagar fornecedor, eu preciso pagar meus funcionários. Então, você quer resolver? Resolve o teu cliente primeiro. Porque o vendedor é meu cliente, o comprador é meu cliente e o comprador é cliente do vendedor. Então, dá um jeito de resolver. Responde, faz alguma coisa, manda outro produto, se manifesta. Então, abre aqui para ele responder e segue essa dinâmica. E tem algumas opções. Eu posso, em algum momento, encerrar o processo. O comprador está satisfeito com a resposta. Encerrei a reclamação. Eu posso, se eu quiser, eu solicito a mediação. Não, eu não estou satisfeito com isso. Mesmo assim, eu quero abrir uma mediação. Não gostei do que eu ouvi de resposta. O vendedor, ele pode, inclusive, optar aqui, eu vou te devolver o dinheiro. Olha que serviço simples. Cara, não tem produto. Eu comprei lá na China. Não chegou, isso acontece muito, cara, compra lá do AliExpress, do Alibaba, do Dia Extreme,
e revende no Mercado Livre. Não chegou a dar preço na importação, e a gente até orienta para o cara, na dúvida, devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro para o cara, mais rápido. Então você pode devolver, e aqui encerrou. Não precisou falar comigo, não precisou falar com ninguém. Resolveram-se entre si, utilizando uma dinâmica de linguagem de short message, de mensagem, de trocar o WhatsApp, de conversar. E o bacana é que assim, quando se abre a mediação, o representante dessa equipe, ele conversa com ambas partes, ele começa a ser o mediador, ele fala com o comprador, olha, comprador, o vendedor me disse aqui que vai te mandar. Ele começa a ser o mediador da história e entra no diálogo. A ferramenta que o representante utiliza no dia a dia para falar é a mesma cara disso daqui. Então a gente fala que, na verdade, é um monte de trocas de SMS entre as partes. A gente só não tem no serviço, por enquanto, de ser isso um SMS para valer no celular, mas assim, essa interface aqui é muito simples, é muito rápido de trabalhar. E aqui do lado tem vários detalhes também aqui sobre a transação. Então a gente investiu muito em ter facilidade de comunicação, de ter informação para o representante, do cliente, por e-mail. Então comunicaram bem, falaram muito bem. Então a gente conseguiu tornar alguma coisa muito... descomplicar uma coisa que não tinha que ser complicada, que a gente complicou porque a gente quis complicar porque para nós era bom, né? Mas para o cliente não estava sendo bom. Seguindo aqui, de tela é só isso, tá? Vou mostrar. Com isso que aconteceu, a gente melhorou esse processo tão bem, melhorou tão bem essa experiência, que a gente começou a ficar bom, a gente está seguro para começar a comunicar isso melhor de maneira ampla. Divulgar que pode comprar no Mercado Livre e a gente garante, é seguro. Se tiver um problema, eu te ajudo ou até te cubro ou te ressarço financeiramente. Foi o que a gente começou a fazer. A gente começou a divulgar posts no Facebook, coisa que a gente não fazia. Isso foi romper uma barreira lá dentro. O nosso Facebook ainda hoje é muito povoado de posts de venda de produtos ou de aqueles posts geeks, né? Ah, hoje faz 30 anos do Super Nintendo. Quem jogava isso, né? Quem jogava tal jogo? Assim, gente, se a gente sabe que tem uma... mais ou menos. Se a gente sabe que tem uma ferramenta legal, que tem uma coisa bacana que evita o problema, vamos divulgar. Vamos falar disso. Não vamos ficar só com coisa de vendas ou coisas geeks, né? Vamos falar de coisas de serviços, né? Então a gente começou a falar, olha, já conhece seu melhor amigo no Mercado Livre? É o nosso programa de proteção ao comprador. Não, se você não recebeu o produto, você pode iniciar uma reclamação e receber 100% do valor da compra. Começou a falar, cara, compra. Pode comprar produto caro, isso ajuda a aumentar ticket, aumenta a confiança, a recomendação. Então a gente começou a romper essas barreiras. A gente inclusive reformulou a página do programa, tem uma página que fala, né, ó, o item de segurança no nosso site, que é o seu dinheiro está 100% protegido com o Mercado Pago. A gente reforça uma vertical do nosso ecossistema. Você quer ter segurança? Compra com isso aqui, ó. É melhor para todo mundo. Para mim, para você, comprador, vendedor, para todo mundo. Colocamos aqui, né, uma comunicação visual que é um escudo, uma segurança, etc. Então a gente conseguiu ter condições de não só botar o ovo, mas cacarejar. Não precisa cacarejar o que você faz, senão ninguém sabe. Precisa contar. E a gente só contou quando percebeu que estava robusto. A gente testou, avançou, fez muitas idas e vindas. Não foi um processo tão simples quanto eu explicar aqui nos slides, mas foi um processo de semanas, de meses trabalhando nisso continuamente. Feito isso, seguindo mais um pouquinho, um pouco das estratégias que a gente foi trabalhando. Então a gente focou no quê? Quais são os pilares da estratégia? Melhorar o canal para iniciar a reclamação. Facilitar tudo isso, ficou muito melhor, muito mais prático. Então vocês terem uma ideia, antes, mais ou menos uns 20, 21 dias para alguém conseguir falar com alguém quando tinha um problema desse. Hoje eu consigo abrir uma reclamação em 3 dias. Começar o processo. Antes, para terminar tudo, a gente permitia 4 ou 5 interações entre as pessoas. Só 4 ou 5 conversas, não tinha mais que isso. Com intervalos longos. Podia demorar 2 meses para resolver. Hoje eu resolvo numa média de 10 dias. E eu não limito as conversas. Eu posso mandar 35 mensagens, receber 35 respostas. Enquanto o cliente não falar que está bom, continua conversando. Por que eu vou falar que você pode falar 3 vezes? De onde eu tirei essa ideia? Não sei, não foi eu que inventei, mas foi uma ideia bem ruim. E a gente mexeu em tudo isso, a gente melhorou o canal. A gente redefiniu o tipo de comunicação. Quer dizer, o cliente já está acostumado com SMS, short message, WhatsApp. Não perde tempo, é rápido, escreve uma frase, manda.
Daqui a pouco, e é interessante ver que as pessoas conversam nesse ritmo. Às vezes num dia tem troca de 10, 15 mensagens, em intervalo de poucas horas. A pessoa conversa como se fosse realmente no ritmo da mobilidade, né? Isso é muito legal. A gente também, outro ponto importante, grupo de trabalho por pessoas de várias áreas importantes. A gente teve e ainda tem essa reunião toda quinta-feira. Hoje eu não vou participar, porque eu estou aqui quinta-feira à tarde. Tem essa reunião faz mais de 1 ano e meio, desde o zero, envolvendo tecnologia, a minha área, as minhas duas áreas, atendimento e melhoria contínua, área de produto, área de tecnologia core, que fica lá em Buenos Aires, interior de Buenos Aires, área de tecnologia que atende a área de atendimento, toda semana. Que nem missa, meu, toda semana se reúne. O que nós vamos fazer agora? E a gente começou ano passado a mexer nisso. O que pintou de produto, o que apareceu de lebre, de coisa que estava mal feita, a gente realmente não teve medo de abrir os problemas. E teve muito problema. Tinha caso perdido no sistema, sem fechar. Cliente com dinheiro preso há 2, 3 anos. Sim, imagine isso, impacto em jurídico, Procon. Tinha coisa lá de assustar. Mas o legal é que a gente teve muita disposição e coragem de enfrentar o problema. Não ficou ninguém com... Não sei. Gente, vamos resolver. Vamos olhar para frente. Não vamos ficar olhando para trás, não. Então, esse time trabalha até hoje, toda semana tem reunião. Porque a gente continua melhorando. Continua melhorando, não para. Tem coisa para fazer melhor aqui. A gente criou as regras, focou em criação de regras, automatizações. O que eu já conheço, eu já uso. O que eu já sei, eu já faço. Eu já automatizo regras. O melhor delas. Eu faço isso ser muito melhor para todo mundo. Evita o erro humano. E outra coisa importante, os indicadores. A gente vai ver daqui a pouquinho os indicadores principais. A gente controla os indicadores e principalmente o indicador que é o cliente está gostando, que é o NPS. A gente utiliza a metodologia do Net Promoter Score, que é a pergunta definitiva, que é a nota de 0 até 10 para recomendar um serviço. O produto 9 e 10 promotor, 0 a 6 detrator. Você faz percentual de um menos do outro, dá o resultado líquido que é de menos 100 até mais 100. Essa métrica funciona assim. Então, assim, não adianta também a gente ver que melhorou o TMA, melhorou não sei o quê, se o cliente não está gostando. Então, a gente viu várias métricas, mas com destaque para essa métrica. E aqui a proposta, né, essa frase até um pouco provocativa, né? Ou seja, a gente construiu um negócio à prova de erro. Tem que mirar o zero, tem que mirar a prova de erro, senão você não faz uma coisa muito boa. Se você achar que não, vou fazer um negócio que pode errar 20%, não. Vamos mirar um negócio perfeito. Não é perfeito, tá? Tem falhas que a gente está melhorando. Mas você não olha de uma maneira de vou fazer um negócio à prova de erro, não entra na cabeça das pessoas. Em termos de volume de entrantes, né? Aqui a linha azul é o volume de entrantes, a linha amarela é o percentual de recontato. Vejam que a gente manteve o percentual de recontato. E nesse caso, o recontato, o que é? São as interações que o representante tem com o comprador e vendedor. Então, esse processo ele pressupõe muito recontato. Eu tenho que falar 3, 4, eu falo com você, eu falo com ele. Falo com você, eu falo com ele. Então, cada vez que isso aqui é feito, conta como um recontato. A gente manteve isso estável. E o volume de incoming subiu. Por que o volume de incoming subiu? Porque a gente facilitou o acesso a isso. As pessoas que estavam desconfortáveis em pedir ajuda, começaram a pedir mais ajuda. Então, a gente abriu mais a porta. Inclusive, em outros processos da empresa, a gente tem aberto mais a porta para os clientes. A gente tem se disponibilizado mais, facilitou. O botão de abrir a reclamação, eu mostrei aquele exemplo naquela tela, hoje ele está, inclusive, no setor de assim, minha conta. Entra na minha conta, é fácil, ele está a 2 cliques, entrou na minha conta e tem um botão, você tem uma venda passada de reclamação. Tem vendedor que ficou louco com isso. Não, você facilitou muito. Amigo, se você faz o trabalho certo, você não se preocupa com isso. Faz seu trabalho direitinho, vende, entrega, faz o que você está prometendo, que não tem problema, não vai ter erro. Então a gente facilitou muito, o que gerou esse aumento aqui. Então é só para vocês se contextualizarem com o impacto que gerou em volume. E claro, reflete o crescimento da empresa. A gente cresce aí de 20 vendidos 30% ao ano. Então vejam que cresceu bastante. Outra coisa importante, né? O caso respondido com versus qualidade. Vejam que assim, a gente começou a trabalhar nisso fortemente no ano passado. Segundo semestre do ano passado e esse ano foi que a gente teve os maiores fluxos aparecendo. Então, o que acontece? A gente conseguiu, com aquela ferramenta rápida do representante fazer, como se fosse um short message, ele produz muito mais, ele responde muito mais. A gente conseguiu aumentar, inclusive, calibrar algumas metas mais desafiadoras, sem o representante reclamar. Porque ele viu que é tão fácil fazer, tão tranquilo,
Inclusive a gente estimulou que ele nessa interação pudesse encantar mais o cliente, até fazer uma mensagem mais amistosa, quebrar o gelo, uma situação de conflito, ele conseguir falar, acalmar as pessoas, colocar a criatividade dele para fora. Então até são volumes de respostas que a gente incentiva para encantar o cliente. Não é só falar, falei com o vendedor, ponto. Ó, o cara quer isso, ponto. O comprador pergunta, então, o cara respondeu? Não. Sim, tem que ter mais vida, né? São pessoas, é uma relação entre comprador e vendedor, são pessoas, tem que ter um pouco de humanidade, tem que se humanizar, só ficar parecendo um robozinho. Sim, não, pagou, pagou, entregou, 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 não entregou, fica tudo muito frio, a gente não quer isso, a gente quer alguma coisa mais calorosa. A gente até incentiva isso porque tem uma boa ferramenta que facilita a comunicação, não onera o tempo dele e ele se sente à vontade para responder e interagir. E o mais importante, né, a questão de qualidade a gente teve algumas oscilações, a gente manteve em níveis que tem como melhorar, mas perto aqui hoje está muito maduro em 90%, então está mantendo dentro do que a gente imagina. 90% é bom? Não, porque tem 10% de erro. Tem problema. Para mim, bom é 100%, erro zero. Até o zero, eu zero. Mas aqui a gente acaba, esse 10% traz também oportunidades. Às vezes é uma coisa que a gente achou que está boa na tela do atendente, não está. Às vezes é perfil da pessoa que está errado. A gente começa a medir essas coisas nesse 10%, mas está estável. Vejam que oscilava muito e está mais estável hoje. O programa de proteção ao comprador, né? Aqui, como que isso funciona assim, em poucas palavras? Primeira ação desse programa, qual que é? Como a gente controla o fluxo de dinheiro pelo Mercado Pago, na hora que o vendedor resolve devolver o dinheiro, ou eu vou lá e tiro o dinheiro dele e devolvo o comprador por decisão minha, a primeira ação é recuperar o dinheiro, então não sai do meu bolso. Eu vou na conta do vendedor e tiro e devolvo o comprador. E vice-versa se for preciso, problema com o vendedor. Se faltar algum dinheiro, eu vou lá e completo o tanque ou pago integral. Então o que está acontecendo aqui? A gente conseguiu ter um valor pago, a gente não está investindo tanto, ou seja, não está saindo tanto do nosso bolso, isso aqui é o volume que sai do nosso bolso. Só que por outro lado, a gente conseguiu manter um índice de recuperação de dinheiro acima muito sempre acima de até de 85%. Esse aqui foi um vale que a gente teve em função de um problema de uma fraude, que infelizmente a gente foi vítima, então a gente teve que ressarcir o nosso bolso muito integralmente. Mas vejam que o que a gente faz, a gente está muito mais devolvendo dinheiro só de uma parte para outra do que a gente pondo a mão no nosso bolso. Só que para o cliente a percepção é que o dinheiro voltou para ele, se vê do Mercado Livre não, de menos. E com isso, gente, com esse tipo de trabalho, a gente evitou processos jurídicos. A gente teve uma economia de jurídico absurda esse ano, por conta dessas melhorias. Porque nós vamos ver lá no jurídico, qual que é a maior causa de processos em PROCON, JEC, Ministério Público? Ah, eu paguei e não recebi, produto com defeito, etc. Vamos começar a trabalhar com isso? Vamos. A gente trabalhou e deu resultado, reduziu a verba do jurídico. Sobra mais dinheiro para a gente gastar em outra coisa na empresa. Em marketing, em outras ações, em melhorar o site, ter mais treinamento e capacitação. E aqui a métrica mais importante, né? O que o cliente acha de tudo isso, né? Eu entrei aqui na empresa em agosto de 2012, então vejo o índice de satisfação e de recomendação que os clientes tinham com relação a isso, porque aqui era difícil de achar, a gente não fazia nada, muito longo, super complicado, o negócio estava abaixo de 10%. Esse pedaço aqui de 2012 e 2013, aqui já foi muito, ainda tinha pouca colheita de frutos desse grande projeto e muito mais o trabalho de catequese diária. Gente, mas Rodrigo, o processo é difícil, é duro, vamos fazer do limão a limonada. Aqui foi muito suor de pessoas fazendo a diferença, muito. Lideranças, representantes tentando, naquele processo complicado, ainda fazer a diferença, fazer uma palavra a mais, um contato a mais, para resolver. Mas já tinha alguns frutos também do case. E os frutos fortes do case começaram a vir nessa grande alavancagem aqui que a gente está já colhendo esse ano. Isso aqui, pessoal, em novembro, fechou em 51%. Então está num nível, e assim, o limite aqui é 100%. Assim, 51%, tá bom? Tá ótimo, mas o teto é 100%. Dá para chegar em 100%? Todo mundo te adorar? Vamos tentar. Vamos buscar. E aqui, principalmente, a grande melhoria que a gente fez aqui, que foi uma coisa feita só para o Brasil, que foi uma grande inovação, porque antes era muito feito tudo na Argentina e tem que fazer igual para todo mundo. A gente criou um processo só aqui. A gente falava da história do direito de arrependimento, produto com defeito, que não fazia nada. A gente criou um processo para isso novo,
De tal forma que, inclusive, se chega no principal impasse, que é assim, o comprador e o vendedor concordam que tem um problema. Só que o comprador não quer pagar o custo para devolver o produto e o vendedor não quer bancar o custo para o comprador mandar. A gente falou, peraí, gente, vamos a gente bancar esse custo. Isso aqui, se a gente não fizer nada, um troquinho que eu não ponho aqui, vira um processo no Procon. Vamos fazer isso aqui, ó. Investimento pequeno, uma ação pequena, o resultado que deu. Até tem um case do Helder que ele me contou ano passado, né, ele divide aqui, mas foi um dos casos que eu ajudei a explicar por que a gente precisava fazer uma coisa para o Brasil diferente. E deu resultado. Então o cliente está muito mais feliz hoje, recomendando mais e negociando mais. Está quase no fim, pessoal. Esse slide aqui eu gosto muito, a gente falou isso muito hoje também aqui, falando de pessoas, né? Esse slide aqui é um aviso, certamente uma brincadeira, que é o cuidado dessa máquina não tem cérebro, use o seu. Eu sempre uso esse slide, qualquer apresentação que eu faço. Vai dar o seguinte recado. É tecnologia, é processo, é produto, mas sem gente não se faz nada. Tem que ter pessoas pensando, motivadas, engajadas. A satisfação começa dentro de casa. É de dentro para fora. É assim como qualquer relacionamento. Só faz alguém feliz quem é feliz. Eu acredito nisso. Então só encanta cliente quem está encantado com a empresa, quem está bem remunerado, bem capacitado, bem suportado, bem liderado. E isso fez muita diferença. Eu acredito muito nisso e isso dá resultado. Então esse slide aqui, depois que eu vi isso aqui há uns 10 anos, eu sempre levo ele para tudo que é palestra que eu faço. Aqui para mim é simples, direto e dá o recado. Vamos lá. Então vamos só repassar aqui o que a gente falou. Gestão de conflito é uma oportunidade. A gente acabou de ver aqui, oportunidade grande. Se a gente faz bem feito, dá resultado. Serviço e conveniência. O cliente quer serviço e quer conveniência. Foi simples, né? Eu vou entregar uma ferramenta mais fácil. O cara que atende também quer serviço e conveniência, quer uma tela melhor, quer facilidade. Então não é ciência de foguete, né? É serviço e conveniência. A gente se adequar à realidade do cliente. O cliente não se comunica assim hoje, com mensagem curta, rápido, sem limite. Alguém WhatsApp bota, sua conversa só pode ter 5 mensagens. Não existe isso. Se eu quiser mandar 39 mil mensagens, eu vou mandar. Se eu quiser mandar vídeo, foto, a gente permite isso também. Então por que não a gente usar o jeito que as pessoas se comunicam para trazer isso dentro de casa? Mais fácil, mais prático. Comunicação como diferencial. Comunicação faz muita diferença. Comunicar, deixar tudo claro, explícito, facilitar, abrir as portas e deixar tudo muito bem registrado, informado e documentado. Processos robustos e eficientes. Se não tiver processo parrudo, bem desenhado, bem acompanhado, bem medido, com gente preparada para fazer, não vai. De novo, a gente falou aqui na história do case aqui da máfia, né? Metodologia, tem que ter método. Só energia, só vontade, não dá. Tem que ter metodologia e tem que ter processo. Resultados muito fortes em eficiência e, mais importante, experiência do cliente. Então a gente ganhou eficiência, atende mais, consegue fazer mais e, mais importante, o cliente está mais feliz. Para mim isso é o que mais importa. A gente fez, se não tivesse isso daqui bom, não adiantava nada. A experiência do cliente é fundamental e o feedback dele tem sido cada vez mais positivo. E hoje, inclusive, me deixa com muito orgulho que há 2 anos a gente era o patinho feio de NPS, o Brasil hoje tem o melhor NPS da companhia. Então eu falo para todo mundo na empresa, quem quiser escutar, argentino, qualquer um. Os caras não gostam muito, mas eu falo. O cliente mais feliz do Mercado Livre vive no Brasil e fala português. Então sinto muito. Você quer fazer eu ficar quieto, entrega mais resultado que eu. Aí a gente para de discutir. E o último ponto é, pessoas fazem a diferença sempre. Sempre fizeram, sempre fazem e sempre farão. Isso para mim é algo inquestionável. E é isso, turma. A ideia era falar um pouco disso. Não abrir aqui para perguntas, comentários, mas... Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Não sei quantos de vocês aí são clientes do Livre. Eu acho que eu tenho acompanhado o tempo e eu tenho visto essa evolução e realmente mudou muito. Tem até um caso que ele comentou, que aconteceu comigo. Primeira vez que encontrei o Rodrigo, eu falei, cara, você não sabe o que aconteceu comigo, né? Eu não te conheço, mas eu te contar um problema. Deixa eu te contar um problema. Deve acontecer várias vezes. Né? Várias vezes. E isso sempre foi muito útil. Feedback, né? É o famoso feedback. Nos Estados Unidos, comprei um relógio para minha esposa, e lá naquelas promoções gringas, né? Não, se você comprar outro, tem 50% de desconto. Então, vou levar 2 e o outro foi para o Mercado Livre, né? Efetuei a venda, tudo certinho.
vendedora recebeu lá, quando ela mandou a foto, a caixa vazia. Eu falei, pô, eu mandei, fiz o seguro, tudo certo para mim, fui reembolsado sem problema. Não, ficou sem o produto, alguém foi afetado por isso. Eu acredito que o Mercado Livre. Então você age de boa fé e às vezes nem fazendo o processo certo, você escapa de acontecer alguma coisa. Esse foi o feedback, e cada vez mais com os processos você consegue travar isso e possibilitar uma melhor comunicação, para uma melhor resolução, né, e evitar problemas para ambos os lados, né, as três partes. Né. Mas, bom, queria abrir para perguntas, né, para ficassem à vontade. Boa tarde, parabéns pelo trabalho, Rodrigo. Obrigado. Meu nome é Jean, eu sou gerente de operações da Call Center. A pergunta é a seguinte: no início você falou que metade da população hoje compra. Isso vem evoluindo ao longo dos anos. Black Friday agora bateu recorde. Sim. O quanto esse processo te ajudou ou dificultou você ter esse relacionamento aí no site? Ótima pergunta. E a estatística é metade da metade que acessa a internet. Então, é pouco, né? Ou seja, um quarto da população usa e-commerce. De fato, assim, isso tem acelerado ano a ano. O e-commerce cresce em termos de volume transacionado quase 30% ao ano, 25%. Esse ano vai ter movimentado, vai fechar em torno de 27 bilhões de reais movimentados aí em e-commerce. Isso, por um lado, ajuda muito porque as pessoas estão se aculturando mais a usar a internet. Por outro lado, tem muita gente também que não sabe, ou não sabe não é porque não quer, ou porque não tem, pelas condições socioeconômicas do Brasil. Tem gente que não tem, às vezes, o conhecimento, o acesso, até mesmo a condição social de saber como usar isso da melhor maneira possível, como fazer sem ter riscos ou sem ter algum tipo de problema. Então, isso me dificulta porque a gente acaba tendo que fazer um papel que sim, acho que é nosso, de ajudar esses clientes, de desmistificar as coisas e até, às vezes, pensar um pouco por ele. Quando a gente pensa em algumas automatizações, que eu já sei as informações, eu prefiro, eu sabendo, tomar uma decisão e até mesmo ele levantar o braço, nossa, não me entendeu. Eu vou lá e reverto do que eu achar que ele entendeu tudo e fica batido. Então, realmente, ajudou muito no aculturamento. Muitas pessoas hoje se sentem mais à vontade e falam umas para as outras, mas traz um desafio de muita gente que ainda não tem o conhecimento e o preparo, por condições do Brasil mesmo, de fazer isso. Então, trouxe esse desafio, até mesmo de convencer o pessoal, até, a gente não quer falar, né, TI, a gente fala muito, né, que a gente quer falar mal, que TI é fundamental em tudo isso daqui. É mesmo para explicar para o cara, o cliente não sabe isso que você está falando. Não sabe. Para nós é natural porque a gente respira esse troço o dia inteiro, todo dia. O cara não sabe no detalhe o que acontece por trás. Tem cliente que acha que o produto é do Mercado Livre. Tem cliente que vai lá no escritório em Santana de Parnaíba e perguntar, tem estoque? É verdade, gente. Então veja o cliente que usa o nosso produto, o nosso serviço. Então, enquanto a gente não entender que o cliente está nesse nível, ele tem que explicar. Então exige, dificulta para a gente, eu tive que romper uma barreira dentro de casa e dificulta ou desafia mais a gente jogar um pouco mais pelo cliente ali, né? Tentar dar um passinho a mais, mas também cria um vínculo, né? Você se aproxima um pouquinho mais, né? Isso aqui é super sério, que assim, em tempos aí que a gente fazia coisas aí, como exemplos como o Helder comentou, do caso dele e outros tantos, né, que a gente teve. Esse ano nós tivemos um caso, a gente estava falando ontem até, né? Se não me engano, em maio, teve um vendedor que veio do Amapá até Alphaville. Um cliente, com problema, a gente não soube resolver. À distância. Então o cara fica com o dinheiro parado errado, não consegue vender, não consegue fazer, o cara sai lá do Macapá, tentou resolver com a gente, pelos nossos canais, a gente errou. Ele foi até lá, imagina o cara sair do Macapá até Alphaville para resolver um problema. A gente resolveu. Parte boa, parte ruim. O cara teve que sair da casa dele, senão ele não conseguia pagar a conta, não conseguia pagar fornecedor, e isso acontece. Mas os desafios não são grandes. Assim, a gente tem muito para crescer, né? Tem 25% de vendas para crescer, ainda mais vai para crescer na internet. Assim, tem coisas que eu sei que eu vou ter que enfrentar desafio, tem coisas que acho que ninguém sabe ainda. O desafio de mobile, o e-commerce, também está bombando, né? E cresceu pra caramba no Mercado Livre. No mercado como um todo, então mas assim, ajudou e dificultou de outro lado, sim. Mas a gente também transformou a dificuldade em oportunidade. Você tem que pensar assim. Parte desse processo foi implantado esse ano, sim, né? Muita coisa esse ano. Tudo muito recente. Então, se você pensar no Mercado Pago, né, quanto tempo tem o Mercado Pago? O Mercado Pago tem 10 anos. Tem 10 anos já. Tem 10 anos. A transição dele, eu estou ficando aí então, hein? Eu lembro dessa transição. Sempre fui cliente, sempre desde o eBay nos Estados Unidos, né? Eu usava muito eBay. Mas assim, o Mercado Pago que hoje existe não tem nada a ver com o que existia antes. Sim, porque é a questão da confiança que você comentou. Você vai criar uma confiança porque é a segurança, porque o Mercado Pago dá uma segurança adicional para as transações. Acho que tinha mais alguém que foi. Oi, Rodrigo. Edgar.
Primeiramente, quero te parabenizar pela apresentação, foi ótima. Eu sou um admirador e consumidor do Mercado Livre. Há poucos dias eu me surpreendi com uma informação que a Netshoes começou no Mercado Livre, né? Isso, A iniciativa foi pelo Mercado Livre. O Márcio começou a vender calçado, sapato online no Mercado Livre, foi a porta de entrada. É um grande exemplo que eu acho. E hoje é um cara do tamanho que está e que no México incomoda a gente. Verdade, eu vi isso na revista. Acho Na que Exame saiu, na exatamente. Fazendo um paralelo com o meu negócio hoje é jornal impresso. Jornal impresso que está migrando para outras plataformas também. E aí, a gente compara o Mercado Livre hoje com outros sites que vieram uns anos para trás. E o jornal eu tive que me reinventar, eu tenho que brigar com outros meios de notícia, porque eu sofro com a notícia gratuita, né? A notícia, então hoje se você pega você entra num site, joga uma notícia que acabou de acontecer, você tem lá uma informação superficial, mas uma informação. E hoje a minha defensiva como jornal é uma notícia premium, é uma notícia mais elaborada, exclusiva, né? Exclusiva, exatamente. Talvez o Mercado Livre tenha também sofrido com sites gratuitos, né? Nós temos, até você mesmo deu um exemplo de um site que fala todo tempo, faz propaganda de meia e meia hora, a gente vê esse site aí fazendo propaganda. Essas iniciativas que foram tomadas no decorrer desses anos para cá, foi em consequência dessa briga da gratuidade, de ser gratuito, dos outros sites ser gratuito, o Mercado Livre, ele cobrar para intermediar essa venda? E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Ótima pergunta, até pegando um gancho aí no que você falou, né? Hoje, na verdade, todo mundo é um repórter potencial. Né? O celular na mão, todo mundo é repórter. Se você é repórter, seu emprego não é só... Tem muita gente que tem seu emprego, também tem. Filmo, posto, acabou, né? Então, aí isso que você falou, o teu business passa a ser o quê? Não é jornal impresso, é gerar conteúdo. É isso que você gera, né? Realmente, assim, a questão de aí de bom negócio, a LX, que estiver muito forte com o business de free, de graça, etc. Inclusive, para quem não sabe, eles estão se juntando, né? A partir de ano que vem vai virar tudo o LX, o bom negócio vai desaparecer, eles estão se juntando com uma única plataforma, até porque tem investidores em comum. Eles trouxeram realmente uma awareness de marca, uma liderança muito forte, mexeu muito, principalmente no que o que a gente sentiu muito foi na parte de classificados, nós temos verticais classificados, né, de imóveis e veículos, aí pegou muito. E fez a gente se mexer, não para essa iniciativa, mas a ser verticais e classificados, esse ano teve que se reinventar e até assim pensar em coisas que nunca pensou, quando tipo, olha, agora no Mercado Livre você anuncia e assim, eu garanto que você vende em 30 dias, não devolve o teu dinheiro. Tipo, você fazer coisas que não fazia antes, né, um pouco nessa linha. E agora uma diferença grande é que assim, eles estão muito focados em produtos usados, que era o que o Mercado Livre fazia 5, 10 anos. Hoje o Mercado Livre tem quase 90% de itens novos, de grandes vendedores de e-commerce integrados à plataforma. Então hoje, de um mês para cá, 2 meses, a gente se integrou com o Ricardo Eletro. O Ricardo Eletro vende no Mercado Livre geladeira, televisão, coisa que a gente não vendia antes. Então eles estão indo para um caminho que a gente já foi, mas tem uma ameaça, que a gente até falou isso ontem no jantar, que me preocupa, que é a gente talvez não esteja olhando com o devido carinho para os vendedores, os hobby sellers, né? O cara como eu que quero vender um celular usado no Mercado Livre. Assim, tem uma parte boa que a gente está trazendo grandes varejistas para vender com a gente, ótimo, a gente está perpetuando nosso business de uma forma legal, mas essa outra provocação que eu estou falando agora, é um desafio que nós vamos ter que encarar. Como é que a gente também gera valor para esse cara pequeno? Porque ele fala, pô, por que eu vou vender meu celular aqui se o Ricardo Neto vende aqui? Matar o pequeno. Para matar o pequeno, que é um gerador de empreendedores, né? A gente sempre foi uma fábrica de empreendedores, a Netshoes está aí que não deixa a gente mentir. Então, é uma coisa que não está bem, na minha visão, é um risco, uma ameaça que a gente tem. Tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar um caminho bacana para resolver, mas de concreto, impactou muito na questão de classificados nossos, roubou realmente, não só pela questão da mídia, mas porque eles conseguiram fazer uma proposta que funcionava bem para o cliente, na parte do aplicativo deles muito fácil de usar, mais fácil que o nosso. Então veja que fazer a experiência do cliente fácil abre a porta, né? Conseguiu bater na gente, com a experiência do cliente. Com mídia,
uma experiência do cliente. O único ponto que a gente não sabe é que são empresas de capital fechado, não sei de onde sai tanto dinheiro para fazer mídia na Globo todo dia. Não é barato. Eu já participei de campanha na Globo fazendo quando trabalho em varejo, eu sei que é uma bala para fazer. A gente é capital aberto, a gente tem que prestar contas, a gente sabe que a gente tem saúde financeira. Agora eu não sei como é que eles estão, mas é uma aposta, né? É uma aposta para fazer um IPO no futuro. Mas assim, no fundo, assim, Edgar, eu fico feliz que ele tenha incomodado, porque assim, eu gosto de concorrência incomodando, porque aí a gente se mexe. Fica todo mundo muito, não, a gente é líder e tal, não precisa fazer nada. Precisa. Olha o que aconteceu, o cara com um comercial de Tiririca roubou cheque. Olha como a gente acha que é forte, mas pode ser frágil, né? Às vezes a superioridade ou a autossuficiência pode ser uma ameaça. Mas... Uma pergunta aqui na frente, não? Ah, sim. Pois não. Uma coisa que você mencionou bastante, é uma coisa que nos afeta bastante, é a questão da inclusão. Você tem um volume grande de novos consumidores entrando no mercado, na internet, primeiro, e depois no e-commerce diariamente. Sim. E o que acontece? A familiaridade desse cliente com tecnologia, mesmo com mobile, mesmo tendo evoluído muito, né, a informática nos últimos anos, ainda é muito complicado, né? A questão cultural é uma influência enorme, imensa. O Mercado Livre tem uma estratégia que, assim, pelo menos eu para falar a verdade, nos últimos anos eu usei muito pouco a plataforma, mas já usei bastante no passado. A parte de atendimento do Mercado Livre nunca houve um call center, por exemplo, para você ligar e falar com o representante do Mercado Livre, é uma característica da empresa. Sim. Como é que vocês conseguem gerenciar isso? Porque isso tem um impacto de satisfação, eu acredito. Né? Porque o cliente iniciante ele tem uma necessidade de falar com alguém. Sim. Eu acho que isso é uma coisa até psicológica, às vezes, do cliente. Né? Como é que vocês gerenciam isso? A ausência do canal telefônico. Ótima pergunta. Assim, isso é algo que está muito na cultura do cliente latino, principalmente a fala, né? De falar. O que eu falo assim, telefone não garante resposta. Um processo ruim, telefone, e-mail, chat, tudo igual. O telefone garante uma coisa muito legal, eu posso te xingar à vontade. Posso, nossa, e eu sei que a empresa existe. Ah, tem um cara do outro lado. Porque aqui a gente tem, às vezes, a percepção do Mercado Livre são 5 negros numa garagem, fazendo site, e deve ter 2 cunhados fazendo call center. Não é? Parece isso? Essa empresa já foi 6 caras numa garagem, em 99, lá em Buenos Aires. Hoje, na verdade, a gente tem 3 mil pessoas na América Latina trabalhando, mas o desafio a gente começou, e a gente é muito cobrado por isso, até pelos próprios clientes, a gente começou a trabalhar no nível de como que, até pegando o gancho com outra pergunta que teve, como é que eu dou um passo a mais, tento explicar um pouco mais, me aproximar mais do que ficar naquela coisa do isso, daqui eu não passo. Dá mais informação, dá mais conteúdo. O cliente novo, que ainda tem muita usabilidade, a gente começou a trazer um pouco mais de conteúdo, de como fazer, de como... Para ele não ter necessidade de entrar em contato. O site deveria ser autossuficiente para ele conseguir entender sozinho. Ainda não é. Então a gente está tentando, ainda ir por outro lado, porque a nossa natureza é digital, é online. A gente está até falando agora um pouco, né, a questão da voz é uma coisa que está... Você prefere WhatsApp, você prefere SMS, Facebook. As pessoas não se ligam mais. Em meu aniversário, ninguém dá parabéns no telefone mais. Fim da picada isso. Para ligar no call center, liga. Para ligar para mim, para dar parabéns, não liga. Até eu falo brincando, pessoas que eu ligo são as pessoas que eu faço questão que são amigos de longa data, mas todo mundo, e a data é pública, então no Facebook você vai lá até o cara que não te conhece nunca te viu te dar parabéns. Então assim, a gente, a tendência não é voz, só que a voz ainda tem um lado cultural. Então a gente está, na verdade, com uma resistência aí de tentar entregar valor nesse sentido. Então você vê que pelo índice de NPS que a gente vê que essas pessoas nesse processo sentem falta de telefone. Elas se resolvem e elogiam muito, em outras ainda sentem falta. No mercado pago, quando eu falo do produto, que tem o dinheiro, a transação, não a mediação, mas a hora que eu paguei, algumas pessoas sentem a falta, porque é dinheiro. É uma coisa um pouco mais séria, né? O dinheiro, poxa, eu precisava escutar alguém me dizer que o dinheiro vai cair na conta, né? Então a gente está tentando romper essa barreira, as pessoas estão percebendo, é uma jornada em glória. Hoje é difícil, é bem difícil, mas é romper barreira, a gente está conseguindo. E a gente vai administrando, a gente recebe feedback, às vezes tem nota 0 de NPS, porque ó, o seu atendimento foi ótimo. Só que como você não tem telefone, é 0. Queria muito falar, mas assim tem o lado do ver se a empresa é tangível, se não é. Então assim tem o lado da segurança que o brasileiro, até para a questão sociocultural e tudo mais, tem essa
essa necessidade, né? Então a gente ainda está indo muito para uma linha de manter a nossa natureza online com e-mail, com chat. A gente tem um telefone, mas não um telefone aberto. O que a gente está fazendo? A gente percebe que a voz ajuda em alguns casos. No nosso portal de contato, né, quando a gente vai navegando, em alguns processos eu coloco um botão lá que você pode, clica aqui que eu te ligo. A gente está fazendo isso há um ano. Há um ano. E hoje já representa perto de 5% do nosso volume. A gente não quer que seja o maior canal. Mas assim, o curioso é, o NPS do telefone, nesse clica que eu te ligo, ele é quase 70%. O mesmo processo no e-mail é 15%. Qual foi a diferença? Falar para a pessoa? O prazo é o mesmo. A solução vai ser a mesma. Cultural. Cultural. As pessoas vão começar Mas a ver. assim, a gente se depara muito com esse questionamento. Até de mídia, de imprensa, de vários lugares. Pô, todo mundo tem telefone. Ano que vem nós vamos ter um desafio grande que o Mercado Pago passa a ser regulado, assim como outros, né? PayPal, PagSeguro, Bcash, Moip, regulados pelo Banco Central, pelo Bacen. O Bacen exige ouvidoria que tem que ter telefone aberto no 0800 e a lei do saque, porque a gente passa a ser regulado por uma agência nacional, exige saque 24/7 0800. Então vai ser um desafio para nós imenso ano que vem, um projeto enorme, já está muito bem fechado, agora tem implementação, mas vai ser, a hora que tiver um 0800 no ar, de Mercado Pago, assim, a gente está preocupado com a avalanche inicial que vai ter de contatos, pessoas curiosas para ligar, para saber, para ouvir, né? Mas a gente está disposto a brindar uma boa experiência no telefone, mas assim, a gente vai continuar direcionando para, não vai mudar a nossa estratégia. O regulador me exige, mas eu vou continuar focando em autosserviço, conteúdo do site, chat, o nosso clica que eu te ligo, o e-mail. Então a gente vai acoplar o canal, mas ainda vai continuar dando muito foco em canais nossos mesmos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Também sou usuário há bastante tempo. Você falou de 99, eu acho que eu sou usuário de 2000, eu tentei lembrar aqui. Eu até me assustei quando ele falou 10 anos, eu falei, nossa, dentro dessa transição, olha, agora eu posso pagar pelo site. Quando você falou são duas perguntas na verdade, você falou um pouco sobre fraudadores, né? E eu queria saber um pouquinho como é que você atua, se você tem um canal de denúncias, até para que os usuários também possam fazer uma denúncia de alguma situação que ele entende que não está muito de acordo, e se o tratamento que a autonomia que essas 350 pessoas têm de cuidar do vendedor e do comprador, para, enfim, chegar a uma conclusão, para chegar até o desfecho, né, da transação e acabar com o conflito, se a autonomia deles é máxima e já vai para um jurídico, ou se existe ainda uma ouvidoria ou um back-office que pode entrar com um pouco mais de recurso, um pouco mais de autonomia para poder concluir essas situações. Legal, vou começar pela segunda pergunta. A gente tem uma área de back-office, eu tenho back-office na minha equipe que ajuda nisso. Autonomia, a gente tem trabalhado muito e começa desde o perfil das pessoas certas, pessoa que tenha um cômodo de conformismo, né, de eu quero gente assim, então só vai tentar resolver alguma coisa quem está inconformado para resolver, né, quem quer resolver. Então tem a pessoa certa. A gente também está trabalhando ainda para dar mais poder de decisão para essas pessoas, no sentido de mudar até processos de produtos e serviços. Hoje o que está acontecendo assim, que é o que chegou no problema que eu queria, que não tinha 2 anos. Assim, a gente está esbarrando, não é que as pessoas não querem resolver, é que a empresa não está preparada para dar autonomia para esse cara resolver. O cara quer chegar lá e, mas tem que falar com o cara lá em Porto Madeiro, que está comendo bife de chouriço agora, e não dá. Meu, é agora, o negócio é agora, estou com o cliente aqui no chat. Não, tem que não. Então a gente evoluiu na autonomia com a parte de pessoas, que eu trabalhei muito, mas ainda está esbarrando ainda na cultura ou em processos antigos que a gente tem. Né? Do outro lado, né, disponibilizar tudo isso gera esse recurso. Exatamente. Até hoje eu estava falando com uma líder de equipe que estava mandando mensagem para mim aqui de manhã, e ela me escreveu lá, isso no SMS, inconforme, não é possível, uma empresa desse tamanho que está acontecendo isso. E não sei o que eu quero resolver. Eu falei, puxa, então vê lá o lado bom. Eu adoro que você está inconformado. E agora tem coisa que vamos deixar o prato cair, que na hora que o prato cair a gente resolve. E às vezes é na dor que resolve. Tem coisa que eu deixo estourar. Deixa estourar. O cara vai dar problema, deixa estourar. Então a gente tem mexido em alguns processos para dar mais autonomia. Então a gente avançou lá de perfil, mas ainda falta autonomia. E às vezes a gente consegue eu tenho uma outra área de segunda instância, hoje, que não é uma ouvidoria, mas é como se fosse, que trata esses casos críticos que tem mais autonomia até. Então, uma alçada de um ressarcimento diferente, um estorno diferente,
dar uma condição de anúncios grátis para o cara ser ressarcido. Então tem gente que faz aí um trabalho e com muito aval de combinar o jogo político antes. Ó, até aqui você vai, na dúvida você chama que eu te ajudo para casa mais escrito. Então a gente evoluiu muito nisso. Na parte de denúncias, a gente evoluiu muito no mecanismo de prevenção à fraude nos últimos 2 anos. Então tem uma equipe no Brasil, botou uma pessoa do Brasil para cuidar, porque os golpes aqui são bem evoluídos, diferentes dos outros países. Antes, assim, o argentino tinha a ilusão de que ele conhecia golpe do Brasil. Não conhece. O golpe da Argentina é um, do Brasil é outro. A gente não está mais esperto agora, né? Tá mais aí de olho aberto. E então botamos um brasileiro para cuidar. O cara fez um trabalho tão bom que hoje ele cuida da América Latina inteira. Então foi uma outra ruptura, né? Então assim, pô, a gente faz aqui melhor, vamos fazer o resto também. E de denúncias, a gente tem, não interessa se é cliente ou não, todo anúncio tem um botão em cima de denúncia. Você pode denunciar. Desde um anúncio que você desconfia de um vendedor mal intencionado, até mesmo uma coisa que você desconfia que pode ser produto ilegal ou pirata. Você pode denunciar. Nós temos programas de proteção à propriedade intelectual, combate à pirataria. Infelizmente a gente tenta barrar anúncios de forma automatizada, mas nem sempre dá, porque dá para você. Tem gente mal intencionada, teve até anúncio ano passado que deu o que falar de vendo escravos negros a R$1 no Mercado Livre. E é fácil de subir esse anúncio, por quê? Porque no automático passa. Se eu barrar tudo que tem a palavra escravo, eu vou barrar o VHS escravo Isaura que alguém quer vender. Se eu barrar a palavra negro, eu posso colocar que eu quero anunciar um carro negro, ou Corcel negro, livro, filme. Então dá. Então o pessoal usa isso, sobe, deu um bafafá de entidades contra racismo, etc. E aí você pode, foi feito, e teve denúncia. Alguém denunciou isso, então ajudou a gente. Então todo mundo pode denunciar, mesmo sem ser cliente. Navegou, viu coisa errada, denuncia. A gente toma providência, vai atrás, tem colaboração com polícia, com autoridades. E esse caso aí do anúncio de escravos negros foi filho de uma delegada do Rio de Janeiro. Menor de idade, ele não foi nem preso, ele foi apreendido. E não pode prender menor de idade, né? Foi apreendido. E a gente sai da mídia com um lado ruim de ter sido lá, mas bom de ter colaborado com a justiça.